Olá, dando prosseguimento à nossa homenagem. Assente-se em seus lugares, senhoras e senhores. Cadê a Mônica? Ela está aqui? Mônica. Está lá em cima. Mônica, estou falando de você. Antes da gente começar aqui, eu vou vir aqui no auditório. Vem cá falar, porque vai começar uma coisa especial lá na ESPM. E daí ela vai dar o recado para quem quiser participar. Boa noite a todos. Então, meu nome é Mônica Nunes, eu sou professora do PPG-Com lá da ESPM, e queria convidar vocês para um evento que, enfim, eu estou pensando agora, né, que seria o primeiro ciclo de estudos Jerusa Pires Ferreira. A ideia é calendarizar, que não vai acontecer neste momento, mas a ideia é calendarizar um ciclo de estudos que a gente possa estudar a obra da Jerusa. E vai ser dia 26 de agosto, agora próximo, das 14 às 18 horas. E, para iniciar esse ciclo, Amálio e Lúcio Agra vão conversar com a gente lá um pouco. E eu gostaria de contar com a participação de vocês. Depois, a Roberta, eu vou encaminhar o e-mail com todos os dados para o Vitor, e aí o Vitor cuida de replicar a mensagem. Tá? Mas é dia 26 de agosto, das 14 às 17h30, lá na SPM da Vila Mariana, Rua Arthur Alvim, 123. Vai ser quarto andar, sala 405. Mas, enfim, depois é uma. Pode deixar que eu vou lembrar, eu não vou esquecer de brincadeirinha. Gui, eu vou aqui falar aqui no auditório. Você quer vir aqui? O Gui queria falar uma coisa também. A gente estava no intervalo, né? Então, boa noite. Eu queria lembrar um pouco de um traço da personalidade da Jerusa, que é o humor, que estava presente no cotidiano dela, né? E tinha uma moça que trabalhava na casa dela, que vivia rindo assim nos cantos, né, da casa, assim. Eu até pensava, puxa, que maravilha de emprego, né? No final do mês ainda recebe um salário, né? E tem duas passagens assim com ela, em meio àquelas aulas maravilhosas, que era um espetáculo, né? Ela cantava, ela citava autores russos, falava do Psy, enfim. As aulas duravam 3 horas e ela não parava, né? Ela sampleava informações. Eu vou contar duas passagens engraçadas dela. Uma aconteceu no final de uma aula e outra ela me contou na casa dela. Essa que aconteceu no final de uma aula, acabou a aula, ela perguntou para mim assim: "Você está de carro?" Eu falei: "Estou de carro." "É que tem uma pessoa chata atrás de mim." Eu falei: "Você me tira daqui?" Eu falei: "Oh." Aí ela colocou óculos escuros e luvas, né, para sair disfarçadamente da PUC. Aí entramos no elevador, ela atrás de mim, baixou a cabeça, e descemos e fomos até o piso da Ministro Godoy. Nós que chegamos ali para descer as escadas, a tal pessoa chata estava na calçada de costas para a escada. Aí ela: "Nossa, então vamos descer pelo outro lado." Aí descemos, entramos no meu carro, e meu carro tinha que passar em frente à pessoa chata. Aí ela ficou de costas no banco do passageiro, virou o pescoço assim, passamos, tal. E acabei deixando a Jerusa aqui na Monte Alegre, numa quadra lá embaixo, né? E a outra história, para a gente finalizar essa minha participação, aconteceu, ela me contou na casa dela, acho que muitos de vocês sabem onde que ela morava, na Rua Bahia, né? Em frente ao Parque Buenos Aires. Aí ela comentou um dia que ela estava lá sentada com o Boris, e um pobre desavisado chegou e falou assim: "Que bonitinhos, os dois juntos", né? Querendo falar que aquilo era uma imagem graciosa, né? Ela falou algumas coisas para a pessoa, e depois ela ainda acrescentou assim, falou assim: "Eu quero morrer erótica." Deu certo.
Barulho para Jerusa Pires Ferreira. E as anedotas, tem muitas, né? Assim, era engraçado, né, Vitor? Vários momentos na aula, assim, a gente ria pra caramba. E queria chamar agora um, né, companheiro intelectual, amigo, né, que escreveu coisas com a Jerusa também, para dar suas palavras aqui e fazer sua homenagem, Roberto Oliveira. Barulho para Roberto Oliveira. É barulho, assim, tem que bater palma. Barulho auditório. E a moça que sorria, Maria, que a gente cantava o tempo todo, Maria, o teu nome principia. A Jerusa, que a gente, em vez de fazer uma coisa acadêmica, já que eu nunca fui orientando, colega, nunca tive na semiótica e coisas que tais, a gente, em vez de teorizar, a gente viveu as bordas. A gente pegou os ônibus. A gente se divertiu muito. A gente se divertiu das formas possíveis e impossíveis, escrevendo textos, mas sem nenhum patrocínio, sem nenhum problema com FAPESP, com reunião de departamento, com universidades. A gente já tinha tudo isso, estava de saco cheio de tudo isso, diga-se de passagem. Às 4 da manhã, por exemplo, qualquer horário, da forma mais insubordinada possível, da forma mais indisciplinada possível. O que a gente queria exatamente isso, era fazer o lado indisciplinado. É assim emocionante falar sobre ela e lembrar dessas coisas todas que a gente viveu, inclusive com o Vitor. Enfim, vários alunos, Amálio, um monte de gente, Plínio. É muito engraçado isso, e engraçado como pegar um ônibus, por exemplo, sair do museu em Lima, um museu chique, cheio de ouro, ouro dos Incas, e chegar na rua e ver um bando de índio pobre, miserável, assim, uma situação de uma distribuição de riqueza pior que o Brasil. E aí você olha assim, Jerusa, vamos pegar um ônibus? A gente pegou um ônibus. E a gente desceu por Lima, no meio de índias cholas, de farinha, de galinha, de freada. Foi a coisa mais divertida e mais doida, entendeu? Assim, da gente descendo por essas coisas que jamais se esperaria que um intelectual fosse fazer, né? E assim era a diversão da gente. A diversão era um pouco, sei lá, cantar com Haroldo, por exemplo, que adorava bolero brega, diga-se de passagem, e era a coisa mais divertida do mundo. Quer dizer assim, você cantar com alguém que, teoricamente, um intelectual de peso, bababá, aquela coisa toda, mas tinha um gosto pelo brega e pelo barroco, que era uma coisa impressionante. Como é que você junta o barroco com o brega? Estava maravilhoso. E a gente cantava nessas coisas meio doidas, e não sei, acho que a coisa mais interessante da gente não foi o lado apolíneo, embora a gente tivesse feito algumas coisas na publicidade, algumas coisas na comunicação, algumas coisas, enfim, um livro sobre a peste, várias traduções, tudo que uma escola faz normalmente, todo mundo aqui fez, eu acho. Mas o mais divertido, na verdade, foi essa coisa de você poder viver essa borda. Não é teorizar sobre a borda, mas viver. Tipo assim, ó, é o seguinte, vamos, sei lá, vamos para Paris ver o Grivel, que é o maître à penser, por excelência. Vamos para Ribeirão Preto ver o Luquete. Vamos para a esquina tomar café. Vamos, enfim, tudo que é possível, às 4 da manhã, à 1, às 2, às 10, assim, essa coisa de, quando eu me lembro dessa cumplicidade da gente, não apolínea, pelo contrário, Lunaire com o Perrault, a gente tinha exatamente isso, essa cumplicidade do Perrault-Lunaire. Era isso que a gente tinha, esse bloco do Perrault-Lunaire, que a gente viveu durante, sei lá, 20 anos, nesses últimos 10 anos, assim, sei lá, direto, totalmente direto, assim, essa coisa do Bola de Neve, essa coisa desse sonho da Rússia,
de Paris, de Ribeirão Preto, da Boca do Lixo, de Mechonique, da banca de revista da esquina, por exemplo. Essa possibilidade de transitar por esses caminhos todos. E no meio dessa curiosidade, por exemplo, assim, e que refletia numa generosidade para os alunos, por exemplo. Essa coisa dessa divisão, essa doação dessas ideias, assim, que era uma profusão de ideia para tudo que era lado. E era um negócio assim, muito interessante, quer dizer, porque ia desde essa questão mais erudita até o mais popular, sem fazer nenhuma distinção do que fosse uma coisa e outra. A questão, na verdade, é atravessar essa barreira sem fazer questão de que existia uma barreira. E dentro dessa história, eu estava falando com alguns alunos dela, em que a gente, num certo momento, percebeu uma coisa meio barra pesada, que foi o fato de que o ovo da serpente tinha sido colocado no ninho de outra ave. E a gente resolveu, então, fazer um momento de seriedade, a gente resolveu fazer artigos para a Folha e para o Estado. Ninguém respondeu. A gente olhou e disse assim, bom, o que a gente vai fazer nesse sentido? A gente viu que o ovo da serpente ia eclodir, já tinha sido posto. A gente falou o seguinte, dentro do tempo de vida que resta para a gente, o que a gente vai fazer é se divertir. A gente vai se divertir de várias formas. Inclusive, eu acho que a última forma, e a forma mais, como é que eu vou dizer, mais concreta disso, foi o último trabalho do Boris, que foi o Festim em Tempo de Peste. No meio da peste, sem saída, um monte de gente se reúne para dar uma festa. É o texto do Pushkin, que foi o último trabalho do Boris, e foi feito em função do pedido da gente para o livro da peste, que foi o último livro que a gente estava fazendo. Depois de fazer várias publicações desquales, nunca quisemos fazer publicação quales, absolutamente, só publicamos em desquales, era uma decisão da gente. Ainda bem que tinha o Plínio, para ajudar aí a história toda, quer dizer, já tinha o canal, então ótimo, mas essa possibilidade, então, de fazer essa travessia e essa lembrança dela como minha companheira e cúmplice nesse bloco de perroas lunares. É isso. Obrigada, Roberto. E agora vamos chamar aqui um amigo orientando, querido, a quem ela chamava Adrianinho. Adrianinho, vem aqui. Adriano Souza, barulho para Adriano Souza. O Adrianinho. Nossa, gente, é a terceira homenagem que eu participo, né? A terceira homenagem a Jerusa de que eu participo. E vou tentar adotar a tática do Roberto e caminhar aqui um pouco enquanto eu vou tentando pensar um pouco. Eu sou mais daquelas pessoas que elaboram um texto para ler, mesmo se for uma coisa mais informal, né? Dessa vez eu não elaborei texto algum, e eu espero que a fala saia um pouco mais solta, mesmo se eu tocar em alguns pontos que são um pouco mais acadêmicos, digamos assim, né? Na última homenagem, que foi no começo de julho, na Casa das Rosas, eu falei muito da dimensão teórica de Jerusa. Na orelha desse livro, Leituras Imediatas, eu estou tentando também falar um pouco disso, né? Ainda está difícil falar de um jeito ou de outro, né? Mas a gente vai tentando porque nós somos criaturas de alegria, né? Nós somos criaturas da música. E Jerusa era muito, para mim, essa coisa de um encontro com a música, né? A música estava presente o tempo inteiro, na casa, nos trabalhos, né? Mencionou-se agora há pouco um erotismo muito grande, né? Uma dimensão de visibilidade, de visualidade do corpo, né?
do gesto da bailarina, do gesto da performer, ou da orquestra de música latina, né? Uma música que nós ouvíamos muito era A Cerejeira que Não é Rosa, se não me engano é esse o nome, né? Tem uma versão de Javier Cugat, eu mandava para ela mandava de volta para mim, e a gente se divertia. Eu estou no processo de elaboração de um texto mais teórico, né, tentando falar dessa... Eu vou usar uma expressão de Haroldo comentando... nessa hora tem que escapar o nome do autor, né? Max Bense. Haroldo comentando Max Bense, que ele fala que Max Bense se insere numa linha semelhante à dos formalistas russos, que é de dar visibilidade para a dimensão técnica. E ele está falando de literatura, né? Haroldo de Campos está falando de literatura. Eu acho que isso é uma coisa muito premente entre nós da comunicação, do cinema, das artes, né? Qualquer pessoa que trabalhe nessa... Para mim é sempre uma travessia, né? Entre literatura, pintura, música e cinema, né? O meu foco principal é sempre cinema, mas... do contato com Jerusa também saiu muito uma coisa de sair fazendo as coisas. Jerusa era uma pessoa, como diz um amigo meu nordestino, Jerusa é uma pessoa da fazeção, né? Eu estava no frio do Canadá, voltando de um doutorado de sanduíche, e dizendo assim para mim mesmo, não vai dar para terminar a tese. O Júlio Bressani é um cara maior do que eu, muito maior do que eu, não vai dar para terminar. E Jerusa dizendo, não, continua, Adrianinho, continua. E saiu em livro, muita coisa que acontece hoje saiu em função dessa... Não tinha coisa impossível para ela, né? E não tem um dia que eu não lembre dela, e não tem um dia que eu não lembre com muito carinho, né? Eu acho que eu posso encerrar aqui, né? Obrigado, gente. Obrigada, Adrianinho. E a gente vai de vídeo agora, o vídeo da Ludmila Brandão. Só um minutinho, se puder apagar a luz. Olá. A gente vai ver esse e depois um vídeo da Sueli Ronick. Eu sou Ludmila Brandão. Fui aluna de Jerusa no doutorado na comunicação e semiótica entre 95 e 99. Não poderia deixar de fazer aqui, de prestar aqui a minha homenagem a essa mulher maravilhosa, generosa, sobretudo, e que foi muito importante não só na minha vida, na minha carreira intelectual, acadêmica, mas pessoal, afetiva, enfim. Deixo aqui essa minha homenagem. E escolhi ler um trecho desse livro espetacular dela, Cavalaria em Cordel, no capítulo em que ela trata do cavaleiresco maravilhoso. Então, eu escolhi um pequeno trecho que eu vou ler para vocês, que eu acho um trecho primoroso. Então, esse item, que é um final de capítulo, se chama Tendência Paródica. Ela diz: a matriz maravilhosa do conto tradicional, o legado de uma narrativa herdada, o exercício de uma retórica, não impedem que ocorra um tom jocoso que poderá ser interpretado como acesso mais direto a um público ou mesmo a tendência mais habitual dentro dos recursos de um mundo vivido. E aí começa um trecho da sua citação. Quando a polícia chegou, que viu o homenzarrão, tiveram tanto medo que as armas caiu da mão e correram enchendo as calças. Retorna Jerusa. Dá-se a operação que dirige o discurso para o apontado tom coloquial, vendo-se o diálogo do combate a receber nova modulação,
ocorrendo a disputa verbal que se realiza entre adversários. Nova citação. O rapaz disse, de fato, que você é um camelo, porém eu tenho comido toucinho com mais cabelo. Quanto maior a estampa, maior é o desmantelo. Voltamos a Jerusa. Um exemplo extremo é o da luta de João Acabamundo com um dos espécimes tirados da zoologia fantástica, adaptados do universo mítico ao universo regional, onde se realiza a intensidade do tom paródico, seja a transformação sofrida pelo combate tradicional cavaleiresco através de recursos popularizantes. Abre aspas. Disse João, porco da peste, não nasci de brincadeira, ou para te vencer basta uma faca carniceira, uma garrafa de vinho, beijo de moça solteira. Ao que o porco, configurado em monstro no combate, responde, porque hoje eu vou buscar lama na minha lagoa, sendo casado, já compre o luto para a patroa. Ao que João retruca, deu um beijo na leitoa. Há até a tendência de colocarem-se nomes muito impactuantes, como ao gênio, o de puxa-puxa, que, quando pega um valentão, arranca o couro e repuxa, tira o fato pelas costas, esfrega, só deixa a bucha. E Jerusa finaliza o capítulo assim. O que se observa no conjunto é que todos os rumos aqui desenvolvidos, as tendências apontadas, partem da própria intensificação do maravilhoso. E é esta a modulação geral deste grupo de folhetos, constatação da retentiva, do ajuste espantoso e do poder inconteste de criação do poeta popular. É isso, grande Jerusa. Salve, Jerusa. Obrigada. Salve, Jerusa. Olá. E a gente tem outro vídeo. Não precisa acender que a gente tem outro vídeo da Sueli. O que encantava Jerusa, esse encantamento que ela transmitia, era também como a composição entre as duas, como é que se dá um encontro entre essas várias camadas, quando a gente sai da racionalização, o encontro não é mais um encontro, um encontro em que eu vou, na melhor das hipóteses, dizer, como é interessante a cultura dos negros no Brasil, porque isso dos indígenas ou da periferia é muito interessante, vamos explicar, né? Porque não é o encontro entre essas diferentes experiências produzem efeitos recíprocos e levam à criação de uma outra coisa que não é nenhuma e nem outra e por aí vai, né? Então, e se não me engano, a Jerusa também atuava tomando também certas perspectivas que foram criadas na América Latina nessa direção, que é uma coisa que outro professor, que também habita essa atmosfera, que é o Amaro Pinheiro, desenvolve com um grande encantamento, e produzindo encantamento, né? Então, assim, nesse sentido, eu acho que é uma grande perda, Jerusa. Eu acho que é isso que nos fazia, a gente se gostava muito e a gente sempre se sorria e a gente sabia uma da outra sem saber, né? Eu acho que passava por aí e isso, para mim, especialmente, por tudo que eu acredito, tudo que eu produzo ao longo de toda a minha vida, que eu já estou com 71 anos, isso tem um valor inestimável. Então, eu acho que a Jerusa era uma pérola aí nesse campo de guerra, a produção acadêmica. É isso. O que encantava a Jerusa, esse encantamento que ela... Barulho aí para Jerusa, gente. Aplausos. E a gente tem mais um vídeo. Eu estou aqui, tá? A pessoa sentada aqui atrás, né, falando. A gente tem mais um vídeo agora da Jussara Salazar, antes de prosseguir com as últimas falas. Ih, tá de ponta cabeça. Vitor, só um minuto. Jussara,
Que inovadora. Sério? Oi, eu sou Jussara Salazar. Queria falar algumas coisas aqui para homenagear a memória da nossa querida Jerusa Pires Ferreira, que além de minha orientadora, minha professora, né, ela foi uma grande amiga e uma referência. Eu conheci Jerusa em 2010 aqui na Universidade Federal do Paraná, quando na época eu fazia mestrado e estudava os Faustos, né? E a partir daí entrei em contato através do meu orientador Paulo Zete. Ele me apresentou o Fausto no Horizonte da Jerusa. Eu escrevi para a Jerusa e foi incrível, porque imediatamente ela me deu um retorno assim fora do normal em termos de apoio e de direcionamentos para leituras. E aí nós a convidamos para a minha banca, não é? No final do mestrado, e aí a Jerusa veio até Curitiba e começamos uma amizade incrível. Ela me puxou para o doutorado, né, onde eu cheguei a PUC em São Paulo, seguindo especificamente a Jerusa, e foi incrível, porque foi uma grande experiência que eu não teria, certamente, a partir de nenhum outro orientador ou mesmo o programa, né, que eu gosto muito. A Jerusa era incrível. Durante o tempo em que eu convivi com ela no doutorado, foi um tempo de muitos acontecimentos, né, assim, entre ganhos e perdas, né, tanto para mim quanto para ela. E eu perdi minha mãe, a Jerusa, ao final de alguns problemas, também perdeu o Boris, na véspera da minha banca, no final do doutorado. Mas a cada momento que nos encontrávamos, a Jerusa sempre me dizia, olha, quando as coisas não estão bem, você vai lá. Ela pegava um incenso, acendia um incenso, limpa a energia e fica tudo bem. Muitas orientações, ela pegava um livro de poesia e lia poemas, e aquilo era uma emoção muito forte. Eu também tenho um trabalho, né, como poeta, e ela era uma grande incentivadora, né, da minha poesia, além do doutorado. Então, esses anos de convivência com a Jerusa foram únicos, né? Ao final do doutorado, ela me dizia, Jussara, venha para São Paulo. As últimas vezes que nós conversamos, ela sempre me perguntava, quando vocês vêm, né? Quando vocês vêm? Então, eu acho que ter tido essa oportunidade de conviver com a Jerusa, né? de partilhar com ela um trabalho sobre esses temas de oralidade e mitos populares, eu acho que foi uma das maiores experiências que eu tive. Não é? Eu sou muito grata à vida e a tudo que eu pude ter em termos de relação de vida com a Jerusa. Eu queria terminar, não é, lendo um trecho desse livro Cultura de Borges, que foi para mim, não é? Uma bússola nas coisas que a gente deve continuar em torno da grande pesquisa da Jerusa, né? Borges é hoje, para mim, quase marca e chancela. Esta ideia corresponde a um projeto, a uma atitude teórica que vem de bem longe. Foi sendo construído o conceito de cultura de Borges a partir da consideração de espaços não canônicos, trazendo para o centro da observação os chamados periféricos, privilegiando segmentos não institucionalizados. Borges é também um desafio, solução para alguns impasses e nomenclaturas,
como de imagens e marginalidade, ou cultura periférica. Este conceito poderá, em certos planos, ainda confinar-se com o de Kitsch. No entanto, é bem diferente na medida em que se aplica a uma fenomenologia do gosto, aliás, bem discutível. Implica a pertença múltipla a toda a dificuldade de estabelecer limites. Pode ser até um contracânone e mais, a liberdade de assumir heterodoxias e o equilíbrio precário daquilo que pode estar nas beiras de sistemas. Por exemplo, trazer para o espaço da reflexão os poemas ditos nos bares, aquilo que é e não é, a deslocação permanente do que passa a ser considerado. Eu acho que é isso. O grande trabalho da Jerusa foi exatamente esse, de olhar para as culturas, né, que são definidas como periféricas e trazer isso para um centro de discussão com grandes pensadores, né, russos e brasileiros e tudo que a gente pôde conversar, que é demais para a gente dizer apenas num vídeo. Então, eu queria agradecer muito ao professor Amálio Pinheiro pela oportunidade de estar aí com vocês hoje, mesmo que seja dessa maneira, a Micheline Veruschi também, que eu sei que está aí, que me convidou. Então, um grande abraço a todos e que Jerusa permaneça entre nós com toda a sua energia, com todo o seu humor maravilhoso e todas as belezas, né, da Jerusa. Obrigada. De nada. Dessa maneira, você vê, as coisas vão se ressignificando, né, no momento e na presença. E ela está falando de bordas aí, e quando eu cheguei também, imagina, eu sou muito da prática, né, eu sou atriz do teatro hip hop e do slam, e a Jerusa me recebeu de muito braços abertos e sempre se interessava muito por isso, e eu queria fazer uma coisa acadêmica, né, queria fazer um trabalho muito importante, porque eu estava na comunicação e semiótica da PUC, né, e eu tinha que ler os semioticistas, e ela dizia sempre assim: o seu trabalho é o que você faz. Descreva o processo. É o que você faz, é o hip hop. E eu ficava lutando, falando, não tem importância, até que eu dei ouvidos à voz que estava me dizendo, e aí as coisas deslancharam. E ela também, né, muitas vezes a gente ouve, tem muita poesia, tem muita... Eu ouvi já na universidade, né? Tire um pouco da poética, porque assim você, sei lá, não vai conseguir a bolsa. E ela dizia assim: não interessa um trabalho que não tenha poética, só interessa um trabalho que tenha poética. É insuportável um trabalho que não tenha poética, né? E também ela, contando das conversas, ela dizia das frases que ficam, né? Não há, como é que era? Que não há nada mais, o conforto da presença, era uma coisa assim, do conforto da presença, né? E eu tive com ela, quando, próximo dela fazer a passagem, eu, né, Ricardinho, a gente estava falando sempre, e eu tive um arrobo, assim, um fanique, eu falei assim, eu vou a Salvador, e fui, e meio que, né, falei assim, bom, eu tô aqui, e estava lá com ela, né, ela já estava bem, com a saúde bastante debilitada, prestes a partir, e eu falava, todo mundo mandou um abraço, e todos os seus orientantes, todo mundo, eu venho aqui falar, e você pode ir, que a gente vai seguir com a sua obra e com as suas coisas. Era uma grande preocupação dela. Várias vezes na casa dela, ela falava assim, Estrelinha, mas eu não posso, eu tenho que ficar saudável porque eu tenho muita coisa. Eu tenho livros inteiros na minha mente, eu tenho livros inteiros por começar, eu não posso partir sem colocar isso no mundo, né? E eu estou olhando aqui para o Plínio, porque acho que foi uma das pessoas, né, que colocou esses pensamentos no papel, né? Imprimiu essas memórias, né? Então, eu queria te chamar aqui para você falar as suas palavras em homenagem a Jerusa. Barulho para Plínio. Muito obrigado. Bom, o meu contato com a Jerusa se deu através do livro. E o livro tem esse poder de unir as pessoas.
eu conhecia Jerusa porque eu trabalhava na Perspectiva e lá eu tive os primeiros contatos trazendo livros dela. E isso foi estreitando a nossa amizade. E quando fui aluno dela de pós-graduação, isso também foi juntando, e ela dava uma área que era editoração. E eu tinha essa interlocução para conversar. E ela me convidava sempre para falar uma vez por ano para os alunos. E eu me tremia de medo, porque chamava para ir para a universidade, que era aquele negócio, falar para os alunos, para mim era uma coisa muito distante. Porque, afinal de contas, eu venho de uma cidade do Tocantins que tem o nome de uma praga que chama pium. Pium é o borrachudo daqui. Então, vocês imaginam, quer dizer, cair de paraquedas numa editora que tem a Perspectiva e tive esses contatos com ela. Bom, ela insistia, quer dizer, uma das grandes coisas que eu achava era assim, nas aulas era o universo que ela abria para as mentes que ela falava. De onde ela passava de uma cultura para outra, com a mesma, e tudo virava poético, tudo era muito bonito que ela falava. Esse contato de estudar o livro, que eu já trabalhava na Perspectiva, mas nunca tinha essa preocupação, e ela inculcou isso. E, um certo tempo, ela abria concurso na escola de comunicações e ela me chamava. E era sempre no final de ano, entre o Natal e o Ano Novo. E eu digo, olha, eu não posso, eu tenho que ver minha família, não fazia o concurso. Ela chamou 2, 3 vezes. No terceiro ano, eu disse, olha, agora acho que é chato eu não ir prestar o concurso. Eu fui, mas eu fiquei em segundo lugar e comemorei. Porque eu achava que eu não tinha a mínima condição de dar uma aula na universidade, principalmente na Universidade de São Paulo, que eu nunca estudei numa universidade pública, sempre estudei em colégios ruins, sempre tive uma formação muito ruim, então isso para mim, mas ela via alguma coisa, e ela forçou, fiquei em segundo lugar. Só que o primeiro desistiu, e eu tive que assumir, e foi aí que começou a minha trajetória. Então, eu devo praticamente assim uma formação. Algumas pessoas, elas são importantes na vida da gente. E, no meu caso, são as pessoas do livro. O Jacó Ginsburg foi a pessoa que realmente me deu todas as chances de lidar com o livro, e, através do Jacó, eu conheci, que eram amicíssimos, e ela me leva para a universidade, e é lá que a gente estreita, fazendo coisas que a gente discutia e transformava em realidade. Por exemplo, quando eu saí da Perspectiva, depois dos 18 anos, eu sentia o que eu chamava de culpa judaica, por largar o Jacó, porque a gente trabalhou muitos anos sozinhos e tinha que ir para a universidade. Foi muito difícil. E, para compensar, nos projetos que a gente colocava, nós criamos uma coleção que chamava Memória Editando um Editor, que era ouvir essas pessoas. Era ouvir essas pessoas. E o primeiro que a gente escolheu foi o Jacó Ginsburg, que era o que nos unia e que fazia essa coisa. Então, para mim, é uma perda lamentável, uma interlocução que, como eu disse, a gente existe, eu existo, quer dizer, devo a algumas pessoas por estar no mundo editorial, e no acadêmico devo totalmente a ela por ter confiado em mim, por ter investido em mim, porque por mim eu jamais iria, nunca me preparei. Eu, até pouco tempo, você dizia assim, se eu era professor, eu digo, não, eu dou aula, porque eu nunca fui um professor acadêmico, nunca segui carreira, sempre tentei fazer as coisas à parte, que o meu negócio era fazer. E é o que eu sempre digo, o papel do editor é ser esse interlocutor, essa pessoa que o intermediário entre quem cria e o leitor. Então, eu me sentia muito bem, me sinto muito bem nesse papel. E ela ajudou eu a enxergar mais isso, a estudar mais isso. E eu devo muito a ela e agradeço imensamente essa homenagem, porque eu sinto realmente que é um vazio muito grande, você perder algumas referências, e ela foi minha grande referência no mundo da cultura. Muito obrigado. Muito obrigada, Plínio. Agora a gente vai chamar a Micheline, né, que também trampou nessa homenagem na organização, a quem a gente agradece, para falar suas palavras aqui. Barulho para a Micheline. Boa noite. Eu vou ler um cordel do Marco Aurélio, que está aqui presente em algum lugar. Onde está o Marco Aurélio? Palmas para ele.
Mas antes de ler o cordel, eu queria agradecer a todos vocês a presença e dizer que a Jerusa, com seu temperamento esfuziante, era uma rainha, né? Uma rainha do sertão. E que essa rosa de amigos, aberta aqui, em nome dela, em memória dela, em presença dela, é uma rosa que desabrocha a cada vez que não só a gente se encontra, mas a cada vez que a gente lê um livro dela, a cada mesa que se forma e a cada passo que a gente dá junto com ela, porque ela não nos deixa. Jerusa Pires Ferreira, No Passo das Águas Mortas. A vida é um grande texto que se escreve e se reescreve. Por vezes é tão pesada, outras tantas é tão leve, mas ante o tempo e a memória termina sendo tão breve. Jerusa Pires Ferreira, mestra de grande cultura, viveu buscando refúgio na rica literatura dos contos tradicionais, do chamado da aventura. Foi em Feira de Santana, a princesa do sertão, que Jerusa veio ao mundo, em tempos que longe vão, e desde cedo encantou-se com a nossa tradição. Apesar de ser herdeira de aristocratas baianos, cultivou desde menina grandes valores humanos e viajou pelas linhas dos segredos e arcanos. Nos livros que leu na infância, visitou longínquas terras, contava histórias incríveis de amor, de paz e de guerras, e sua mente voava por vales, rios e serras. A cada passo que deu, fez da escola seu escudo, do vasto chão da cultura conhecia quase tudo. Foi a vida em plenitude seu objeto de estudo. Do sertão que foi seu berço, ao seu voo foi além. Conheceu muitos países, viu muitos povos também. Notou as encruzilhadas que cada cultura tem. Viajou por toda a Europa, pelas estepes sem fim, aos campos verdes da Itália, e nel mezzo del cammino encontrou na velha Espanha os ecos do muezzin. Canções tradicionais que na infância conheceu, nas viagens que encetou, muitas delas reviveu. O passado não passou, pois a vida não morreu. Descobriu um mundo dentro do mundo, um pensamento que vaga como errante, vagabundo, soprando no ouvido d'alma um canto de amor profundo. Ou mesmo um canto guerreiro, mas que ainda é de amor, à terra, ao povo, à poesia, à luta contra o opressor. O canto da gesta santa do Cid campeador. Cruzou os mesmos caminhos que Carlos Magno cruzou. Pisou a terra onde um dia grande luta se travou, e o sangue de muitos bravos a mesma terra lavou. Seguiu as sendas guerreiras do cavaleiro Roldão, os passos de Santiago nesta terra e na amplidão. Contemplou o sol nascente e o chamou de meu irmão. Viu florestas onde outrora várias lendas floresceram. Ainda escutou os murmúrios dos ventos que apareceram, soprando muitas histórias das ninfas que não morreram. Depois voltou e encontrou-se nas suas muitas memórias e nas memórias dos povos, alegres e merencórias, forjadas por fios mágicos no tecido das histórias. Viu as bordas da cultura, mas nunca escolheu um lado. Preferiu transitar livre entre presente e passado. E essa insubmissão é o seu maior legado. Ao reino do vai não torna, há um tempo viajou. Com o seu querido Boris, certamente se encontrou. Por linhas certas e tortas, no passo das águas mortas, seu nome em pedra gravou. Viva Jerusa! Bom, então, antes de encerrar, eu vou bagunçar, tá, o esquema aqui.
Eu queria chamar todo mundo aqui nesse círculo, nesse palco, onde já aconteceram tantas coisas. Vem todo mundo para cá, por favor. Fazer uma roda aqui. Eu sou do teatro, gente. Eu faço roda, é isso. Bate palma, bate pé, essa coisa freak. É isso. Qual a graça? Assim, todo mundo aqui, na mesma roda, para não ficar palco plateia. A gente ignora o projetor. Cadê a... Cabe todo mundo? Vem, vem. Ricardinho. Para a gente terminar numa grande roda aqui. Dá uma apertadinha para caber todo mundo. Aproveitar que estamos aqui num palco de arte. Para a gente se ver um pouco. A nos ajudar. Eu tô pedindo proteção para nós. E Ansan limpa nossa voz. Eu trago uma rosa, eu quero agradar. E Ansan é minha mãe, sei que ela vai ajudar. Eparreia, eu vou pedir proteção, confio em mim, orixá. Eparreia, eu vou pedir proteção também para a falange do mar. Viva Jerusa, muito obrigada a todos e todas. Vamos seguir nesse legado aí, sempre lembrando, sempre lendo os livros, sempre trazendo a palavra dela. E axé, seja onde ela estiver, deve estar num lugar bem legal, porque ela era bem legal. E é isso aí, gente. Obrigada, boa noite. Vamos seguindo, porque tem muita coisa para fazer nesse país, com certeza. Ela era militante, ela estaria aqui com a gente também para frente. Obrigada.